Olá, queridos, tudo bem? Bom, nós precisamos abandonar essa ideia de que os povos antigos não tinham inteligência e não tinham ciência. Eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, né? De celular, de computador, de satélites, mas eles tinham a tecnologia deles, eles também eram inteligentes. E também, eles não se distraíam com outras coisas, então eles tinham muito tempo para observar os ciclos da natureza, para observar as estrelas, para observar a natureza em si e criar modelos que pudessem facilitar as suas vidas através da observação da natureza. Tá? Dito isto, você tem, por exemplo, como exemplo, né, as pirâmides do Egito. Nós estamos no ano de 2024 e até hoje as informações sobre como as pirâmides do Egito foram feitas, foram construídas, ainda não são precisas, né? Então, outro exemplo, por exemplo, é que na América, o povo maia, né, os astecas, os maias tinham já conhecimentos avançadíssimos de astronomia, conhecimentos avançadíssimos de clima, conhecimentos avançadíssimos da natureza que os cercava, né? E também outros povos, né? A gente fala mais aqui do Ocidente, mas lá no Oriente também, né? Os japoneses, os chineses, não estou falando de país China ou de país Japão, mas nações e povos dentro de onde hoje é China, Japão, Coreia, enfim, esses povos também já eram excelentes observadores da natureza e já tinham meios de vida que eles criavam através da observação da natureza para poder facilitar suas vidas, tá bom? Dito isto, eu quero falar para vocês sobre isso aqui, né? Que é o pilar lá em Nova Delhi, né? Lá na Índia. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas fotos, né? Esse local, hoje ele é patrimônio reconhecido da Unesco, fica ali perto da capital da Índia. E esse pilar foi construído no século XIII, sem as tecnologias que nós temos hoje, né? Ele tem cerca mais ou menos aí 7 metros e pouquinho de altura, tá? E esse monumento ele tem aproximadamente 6 toneladas, um pouquinho menos, né? E ele foi feito por um governante de um império lá na Índia, pediu para que aquilo fosse feito no século V. Cientistas analisaram o metal desde 1912, né? E aqui, próximo do ano 2003, chegaram à conclusão a respeito da sua resistência em relação à corrosão, né? Eu trabalhei já com corrosão de metais. Descobriram que o pilar é feito de ferro forjado, fósforo, com baixas quantidades de magnésio e enxofre. Tá? Foi feito por uma técnica artesanal bem antiga de forja e solda que foi utilizado. E teve um martelamento, né? E aí não mexeu muito na quantidade de fósforo que tem ali. Não se alterou muito essa quantidade, né? Porque o processo que foi feito, a temperatura, não chegou aí a alterar a quantidade de fósforo, tá? Só que ele formou uma estrutura fina com uma combinação de ferro, oxigênio e hidrogênio, né? Óxidos de ferro, assim, que não foram reduzidos. E que, devido a essa exposição à atmosfera, criou uma película protetora em torno desse pilar. Fantástico, né? Na verdade, é um testamento vivo das proezas de materiais, de metalurgia antigas da Índia, já que teria sido essa técnica bastante peculiar e responsável pela resiliência do material, né? O passado do pilar inquebrável, uma teoria proposta, sugere que o pilar de ferro teria sido comprado por um astrônomo famoso da corte do rei, tá? Para quê? Para que, através dele, fossem feitos cálculos astronômicos, né? Utilizando a altura, a observação do pico, da sombra que bate nele, né? Essa é uma das hipóteses de para que foi feito isso, né? E é interessantíssimo, né? É que eu estou tentando falar para vocês. Não podemos chamar os antigos de burros, porque de burro não tem nada. Hoje a gente que é, né?
que fica muito tempo aí no YouTube, no TikTok, nessas redes sociais aí que você fica ali 30, 40 minutos, uma hora e você não vê o tempo passar e não se aproveitou em nada. Eu tenho o TikTok no meu celular, eu coloquei para colocar os vídeos lá, ainda não coloquei, mas vou colocar em breve. E aí um dia eu falei, deixa eu ver. Fiquei olhando o TikTok, quando eu vi tinha passado 1 hora. Eu olhei no relógio e falei, nossa, eu fiquei 1 hora aqui vendo besteira, vendo coisa inútil, né? E eles não tinham esse tempo para ver coisas inúteis. O tempo deles, eles aproveitavam muito em observar, como eu falei no início, né? O que estava à volta deles, tá? Essa foto aqui é uma foto que foi tirada lá mesmo. Opa, aqui. Essa foto foi tirada lá, tá? Eu coloquei aqui umas fotos da internet, não dá para ver com detalhes, tá? Mas essa aqui, a gente consegue ver, inclusive, um pequeno dano aqui, né? Que parece que foi descascado, mas é foi amassado. Porque esse pilar passou por diversas guerras também. Inclusive já tiraram bala, não sei se foi canhão, pedra, alguma coisa lá, e acabou batendo nela, mas não danificou. Danificou um pouco, né? Mas não se quebrou. E continua lá até hoje. E essa foto aqui foi tirada ao vivo. Inclusive tem uma proteção de grades aqui. E tem, lá é um complexo, né? Não é só esse pilar, tem um complexo, como vocês viram aí, tem vários prédios. E eles têm aí essa grade, colocaram segurança também para que ninguém danifique, em especial os turistas, né? O pessoal vai lá e picha, quer bater, mexe e tal. Então isso aí pode até estragar, tá bom? Interessantíssimo. E a mesma coisa, os personagens da Bíblia, né? Não vamos cair na tentação de falar que eles eram burros, né? Porque não eram. Por exemplo, Moisés. Moisés, ele aprendeu toda a arte do Egito. E quando fala toda a arte, ele deve ter aprendido também engenharia civil. Porque o Egito é um local onde tinha tecnologia para pegar aquelas pedras imensas para fazer as pirâmides. E Moisés, como príncipe, ele foi letrado, ele foi ensinado sobre todas o conhecimento do Egito, né? Da engenharia, da gastronomia, né? Por que não? Nas artes religiosas, ele aprendeu tudo, tá bom? Outro exemplo, né? Não achemos que os homens da Bíblia eram homens que viviam com aquela tanga de Neandertal, com lanças e que saíam caçando animais para poder comer no dia a dia, tá bom? Não, eram pessoas inteligentes, né? Em especial, aqueles que eram os príncipes do povo de Israel, em especial, aqueles que iam para as escolas judaicas e aprendiam sobre a religião judaica e sobre tudo aquilo que envolvia o dia a dia do judaísmo, né? Por exemplo, aqueles que eram pescadores tinham um imenso conhecimento sobre o mar, sobre o clima, sobre como pescar, como fazer redes e assim por diante. Paulo era fazedor de tenda. Ele não fazia a tenda do jeito que ele achava bom. Tinha uma tecnologia para isso. E ele aprendeu e ele vendia tendas para poder ajudar a sustentar o seu ministério e sobreviver, né? E viver, sobreviver, tá? Sei lá, um outro exemplo aí, né? O pai do Senhor Jesus era carpinteiro. E a ideia que se tem é que carpinteiro não é o que mexia só com madeira. Ele mexia também com a parte civil de construção, com pedras, né? Essa é uma das ideias que se tem. Tem outras. Não vai entrar fazendo comentário. Eu sei que tem outras. Eu vou falar sobre isso. E ele era especialista nessa arte. Provavelmente Jesus, como o filho mais velho de Maria e do Espírito Santo, né? E José havia criado ele. Então, provavelmente, Jesus também conhecia sobre essa arte, tá? Tem vários, né? Por exemplo, para você fazer um carro de guerra, né? Você tinha que ter uma certa tecnologia para fazer isso. Tinha que ter um certo conhecimento. Quem fazia tinha que ter ciência, tinha que ter estudo, tá? Então, obviamente, quando você vai lá para Apocalipse, que João olha e vê... ele fala, aquilo lá parecia gafanhoto. Pode estar falando de um tanque blindado, né, russo, ucraniano, da OTAN ou americano, né? E aí ele via aquilo e falava, não, isso aí deve ser parece um gafanhoto que soltava fogo pelas narinas. Então ele
esse tipo de tecnologia eu não conhecia, porque é uma tecnologia do futuro. Tá? Mas para a época tinha sim a tecnologia. É uma outra ideia, né? Para fazer barcos tinha que ter ciência, conhecimento para fazer barcos. Outro, para fazer as estradas de calçamento romano, que graças a essas estradas o evangelho que Jesus pregou e que os apóstolos pregaram depois se espalhou pelo mundo inteiro. Eu estava vendo uma vez na internet como é que eles construíam essas estradas. E é bem interessante, eles colocavam camadas sobre camadas de pedras, de outros materiais, para que a estrada ficasse bem firme. E os aquedutos que os romanos faziam, tecnologia, né? As construções, aqueles arcos, enfim. Não tem ninguém burro. Né? Burro somos nós hoje, que ficamos o tempo inteiro ali no TikTok perdendo 30 minutos, 1 hora e meia, 2 horas, horas e horas de uma coisa inútil. Tá bom? Então é isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a sua vida e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.